Oi para você, seja muito bem-vindo à Band. Estamos aqui com mais uma edição do Arquibancada para falar de muito futebol, porque o meio de semana foi bom para Ceará e Fortaleza, mas a gente já tem aí outras rodadas, tanto pelo Campeonato Brasileiro da Série A, quanto pela Série B, para os dois maiores clubes do nosso estado. E é óbvio que a gente precisa falar desse bom momento do Fortaleza, obviamente, do Ceará, está tentando aí chegar no G4 da Série B. Tudo isso e muito mais no Arquibancada de hoje, com a dupla de sempre, Armando e Washington. Sejam bem-vindos mais uma vez. Satisfação. Carlinhos voltando de viagem, Washington voltando para a Arquibancada. Sejam bem-vindos. Semana muito boa para Fortaleza, para Ceará. Vamos aí comentar esse ponto positivo aí da semana, que eu acho que é até raro, né? Até aqui pra gente, dos dois nesse momento. Bom dia a todos que nos assistem. Saudar Carlos, Armando. De fato, comentar em cima de vitória é muito bom, né? Muito saboroso. Então, principalmente mais uma vez, Fortaleza se consolida aí no futebol sul-americano. Ceará dá um respiro, né? Não tinha outro resultado que não fosse a vitória. Consegue trazer esses 3 pontos, quebrar o tabu lá em Alagoas. Então, é um futuro aí promissor aí pro restinho da Série B pro Alvinegro. Vamos começar falando do Fortaleza, né? O vice-líder do Campeonato Brasileiro joga nesse fim de semana pela Série A. Recebe o Corinthians, né? Uma prévia do que vai ser esse próximo confronto da Copa Sul-Americana. E aí um jogo importante, uma vez que o Corinthians vem aí numa crescente também dentro da competição, né, Armando? Momento muito bom, Carlos, pro Fortaleza. E um ponto, Washington, muito importante que a gente já comentava aqui em outras arquibancadas, só a gente no nosso YouTube puxar, o banco começa a funcionar. É fundamental linkar o momento positivo com as peças que entram e mudam o jogo. E detalhe, sem Caleb, que a gente pode aqui facilmente apontar como uma das maiores peças do elenco disparado. Então, Sacha entrando, fazendo toda a diferença, Hércules saindo do banco. Eu comentava durante a partida, puxa, você tem um Hércules no banco, cara que entra descansado, com muita força, muita qualidade técnica, que empurra, leva o Fortaleza pra frente. E aí, Moisés entrando também. O Kaiser, né? Kaiser. São duas peças que não chamam a atenção no último jogo da Sul-Americana, mas que fazem totalmente a função ali, a parte tática, brilhando Sacha, brilhando Hércules, Pikachu. Então eu acho que o banco de reservas, e como não, falar também de Juan Pablo Vojvoda, né? Na última partida, na noite de Copa, ele mexe no intervalo, o que não é da sua rotina, não é da sua normalidade. Ele gosta de mexer ali dos 20 aos 25, após a substituição do treinador adversário, mexe 2 peças de cara e ganha o jogo com a mexida. Eu acho que Fortaleza muito forte sim, para esse brasileiro como uma sequência. Nesse momento a gente não olha, né, se é brasileiro, se é sul-americana. A equipe está rodando e está entregando muito. Chamar a atenção também para a entrevista do Tinga e do Vojvoda, Carlos Henrique, que mostram essa rotatividade de elenco sem ninguém fazer biquinho. Muito importante isso, esse ponto que ambos ressaltaram. O cara vai muito bem, faz gol, senta na partida seguinte, sem estar com nenhum tipo de questionamento. Daqui a pouco a gente entra mais a fundo nesse jogo da Sul-Americana, Washington, mas é interessante falar que uma das perguntas que eu fiz pro Vojvoda na quarta-feira foi exatamente sobre essa virada de chave, né? Que tem que ser muito latente na cabeça dele, porque são 2 competições distintas com um intervalo de jogos muito pequeno, e aí essa situação prevalece agora nesse fim de semana, porque vai enfrentar o Corinthians, o próximo adversário, uma oportunidade de analisar o adversário. Como é que deve ser essa postura, uma vez que o Fortaleza, hoje, eu posso dizer que o Fortaleza briga pela liderança do campeonato? Sem dúvidas, né? Eu acho que o ponto principal é a gestão do Vojvoda, né? Eu acho que os anos anteriores, quando ele tinha um elenco um pouco mais deficitário em termos de parte técnica, esse ano ele consegue igualar, consegue ter um elenco homogêneo. Essa é a grande diferença. E aí ele consegue gerir isso muito bem. Claro, na cabeça do jogador, vai afunilando a competição como a Sul-Americana, chegando na parte final, o foco fica muito em cima de um título inédito, né? Mas eu acho que essa gestão que ele consegue fazer, e aí é o ponto principal, né? Quem tá entrando corresponde. E aí eu linko muito com o que a imprensa tem colocado. Eu vejo muita gente falando, o Fortaleza normalmente pega os times desfalcados, pega o time com suspensão, vem o time todo reserva. Mas, gente, o Fortaleza também tá jogando assim. Também tá fazendo esse rodízio. Mas cabe a competência técnica de gestão, de forma de método de treinamento e a parte tática. Ou seja, o que é que isso demonstra essa eficácia do Fortaleza? A forma de treinamento do Vojvoda da sua comissão. Ele treina todo mundo por igual. E o Rogério Ceni fazia também isso. Treinava todo mundo por igual para quando tiver uma chance, fazer esse rodízio seja uma forma sincronizada. Então é um mérito muito do Vojvoda. Eu acho que deve destacar demais, né, esse treinador que
vem nesse médio e longo prazo junto do Fortaleza. E esse ano eu acho que consolida uma assinatura de trabalho perfeito. Novamente, sendo repetitivo o que a gente já falou aqui. O grande X da questão é a mudança de plano tático. Deixou de ser um Fortaleza que propõe, que tem a bola, para ser um Fortaleza efetivo. Um Fortaleza que vai da forma reativa e consegue ser efetivo com o Lucero, consegue ser os seus extremos também muito em cima, marcando em cima. Então, eu acho que esse ponto, essa mudança tática do Fortaleza foi o grande diferencial para esse sucesso aí, para esse decorrer do final do ano. Por falar em Corinthians, o adversário desse domingo do Fortaleza, o Timão tem interesse no atacante Arthur Cabral do Benfica, viu? Lembra dele, ex-jogador do Ceará? O time paulista abriu conversas para trazer o jogador do time português por empréstimo ainda nesta janela de transferências. A diretoria do clube paulista trata essa negociação como muito difícil, apesar da equipe portuguesa ter interesse em emprestar o jogador. O Arthur Cabral chegou ao Benfica no ano passado por 20 milhões de euros, disputou 43 partidas na última temporada com 11 gols marcados. Um baita nome pro Corinthians se conseguir vir pra cá, né, cara? Sem dúvida, um atacante que dispensa comentários. Passou agora um golaço, né? Drible de direita, tirada de esquerda. É um cara que dispensa comentários, qualidade técnicas absurdas de um 9 nato, que é cada vez mais raro aí no futebol brasileiro e no futebol mundial. Eu acho precoce se ele vir pro futebol brasileiro agora, né? Acho que o Arthur ainda tá em processo de maturação. Ele veio de uma sequência de temporadas excelentes, Fiorentina. No Benfica deu uma caída, teve um problema no início lá com a torcida, que ele fez um gesto obsceno. Acho difícil essa negociação, né, de ele vir pro futebol brasileiro, principalmente pro Corinthians, que ainda não é um time estruturado taticamente. Ramon Dias chegou agora, ainda tá implementando sua filosofia de trabalho. Pago pra ver o Arthur, dentro dessa maturação no futebol europeu, vir pro futebol brasileiro. Pode ser complicado pra carreira dele, inclusive. Exato, vou falar em termos de carreira mesmo, sequência de carreira. É normal ele ter essa oscilação no futebol europeu, né? Ele não tá bem no Benfica, mas eu acho que ainda tem bola pra continuar. Mas só se ventila isso justamente pela queda. Sim. Se ele tivesse mantendo a média de gol, ninguém nem conversa. Não. Ele foi especular na seleção quando tava bem, né? E tem, inclusive, a possibilidade do Ceará lucrar com essa negociação, caso se concretize, né? A gente precisa aguardar. Inclusive o Charles, que foi pro Corinthians, o Ceará teve, né? O volante, que inclusive é titular hoje no Corinthians, né? O Ceará teve percentual sobre ele. Não viu o Charles titular, eu disse, pois tá aí. Enfim, vamos falar desse jogo de quarta-feira, né? Do Fortaleza contra o Rosário Central pela Copa Sul-Americana, um jogo em que o Tricolor de Aço não fez um primeiro tempo muito bom, aquele primeiro tempo meio morno, mas aí no segundo tempo, depois do gol do Rosário, do Rosário, que o pessoal lá chama Central, não é Rosário Central, é só Central. Depois do primeiro gol do time argentino, Fortaleza foi lá, conseguiu crescer e fez uma grande partida diante do seu torcedor, a prova dessa força do elenco do Vojvoda, né, o Armando? A primeira metade da partida, eu fiz um prognóstico de empate nas mídias, nas redes sociais. E aí, até os 70 minutos de jogo, aí, quase 80% da partida, o Rosário Central conseguiu isso, né? Então, é um primeiro tempo de jogo controlado, que nós chamamos. Fortaleza não teve chances claras e era isso que a equipe argentina queria. Não importava de que lado estava a bola. Queria um jogo controlado, sem sofrer grandes ameaças. E aí, quando ele escapasse lá, conseguisse fazer o gol. Até o 1-0 Rosário Central. Isso. Achar na linha ali, né? Pikachu, cara, que nos grandes dias ele diz, eu tô aqui, eu sou protagonista, eu sou craque. É isso que se espera de um grande jogador. E o Fortaleza esmaga aí o Rosário Central. Acho que o ponto principal do Fortaleza em termos estratégicos é que não deixou a cativa argentina com 1-0, com certeza, no segundo tempo, ele ia se amarrar de uma forma que ia pilhar muito o jogo do Fortaleza estratégia, né? Como o Fortaleza conseguiu, né? Eu digo nem achar, não. Ele conseguiu fazer o gol, de fato, que foi um jogo muito rápido, construído. Então não deu essa curva do time argentino, essa margem de fazer o que eles adoram fazer dentro no jogo de Copa, né? E aí o Fortaleza dentro muito da área, que ele aparece muito como elemento surpresa. Então, não é só aquele ponto de cruzar. Olha onde é que ele vem, ó. Ele vem, ó, como ele cruza. Entendeu? Então isso é sincronização, pô. Isso é treinamento, entendeu? Então mostra muito esse equilíbrio mental do Fortaleza de sair perdendo no jogo de Copa dentro de casa. É o Corinthians adversário. Essa data deve ser definida, mas em setembro esse jogo acontece. E é bom salientar também, novamente o universo tende a conspirar para Fortaleza. Nos confrontos, sai o Boca, né, o Cruzeiro, que é um time muito mais cascudo, muito se for pesado depender. No mata-mata. Tem Racing, Atlético Paranaense, enfim. Acho que saiu o LDU também, né, que perdeu a final. Então, o chaveamento tende também a favorecer isso, aliado à sorte com a competência. Aguardai-vos, né? Esse jogo vai ser em setembro, então a gente precisa aguardar para ver qual vai ser a data e tudo mais.
Mas o certo é que o Fortaleza enfrenta o Corinthians, primeira aqui, segunda lá em São Paulo. São 17, 18 e 19. Porque aí precisa... Como o Corinthians joga sempre no jogo da TV, tudo deve ser na terça, 17 às 19 horas. Só para ver essa definição, Isso. porque já tem a data básica. Isso. Então, mas nesse período aí de setembro, lá pro meio de setembro, a gente deve ter o primeiro jogo aqui no Castelão e o segundo lá na Arena em Itaquera. Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho tem mais, tem Cone da Rodada, tem Ceará. A gente vai falar um pouco dessa vitória diante do CRB e a expectativa para enfrentar o líder do campeonato, o Novo Horizontino, jogo que acontece segunda-feira aqui na capital. A gente volta já. Voltai-vos com mais um bloco do Arquibancada, dessa vez para falar de Ceará, né, da vitória importante em cima do CRB e também desse jogo que acontece segunda-feira contra o Novo Horizontino. Um resultado importante, mas claro, antes da gente entrar mais a fundo, tanto nesse jogo de quarta quanto no jogo de segunda-feira, a gente vai falar do Cone da Rodada, né, porque a gente fez até uma proposta diferente, colocou Cone e ícone desses dois jogos. O que é que vocês acharam mais ou menos assim Assim, deixa eu reformular minha pergunta, mas como é que foi assim para escolher? Foi difícil escolher Cone e ícone para vocês dois? O que é que vocês acharam? Quando o Fortaleza vai muito bem, fica um pouco difícil. Mas eu fiquei ali entre Cardona e Pedro Augusto, como o Pedro Augusto figura muito, fui pro Cardona dessa vez. E aí, eu acho? O Cone também, de fato, o Ceará fez um jogo ajustado taticamente, né? Dentro do que é a proposta de Série B. Foi difícil achar o Cone, mas a gente sempre acha ali recado da vida, mesmo jogando pouco, a gente vai pro lógico, né? Vamos ver aí como é que foi, sapeca aí. O que você botar primeiro, Michel? Cone da Rodada. Cone da Rodada foi o Cardona, com 60%, tô ruim de divisão. 60. E o Rafael Ramos com 40%, fica aí na segunda posição. Esse é o Cone da Rodada. Vamos pro ícone, que é que a galera votou no Instagram. Pikachu, merecidíssimo Pikachu, como o ícone da rodada, vem fazendo uma temporada absurda. Lucas Mugni e Lucas Sacha. Lucas, é bom exaltar também o desempenho do Lucas Sacha nesses últimos jogos, né? Entra do banco, consegue ali fazer um bom desempenho e fez um gol. Tá malhando esse rapaz aí, E fez um gol desse jogo de quarta-feira. Fortaleza, que se vocês observassem o que acontece atrás das câmeras, vocês não iam acreditar. Vamos ver o que é que o torcedor achou? A gente foi às ruas, ouviu o torcedor e entender como é que eles acharam de Ceará e Fortaleza nesse meio de semana. Sapeca, minha diretora. Viemos até a Praça da Messejana com o meu mascote de estimação, o Cone da Piguana, para saber o que é que o torcedor achou tanto de Fortaleza contra Rosário Central, quanto de Ceará e CRB. Vitória dos dois cearenses e que rendeu altos papos por aqui. Eu tive que sair porque senão o negócio ia ficar meio esquentado. Mas esse é o Cone da Rodada chegando aqui na tela da Band, olha só. Achamos o nosso Cone da Rodada aqui na pracinha da Messejana. Seu nome? Meu nome é Luiz. Luiz? Aloysio. Aloysio. Você estava nesse jogo do Fortaleza contra o Rosário Central. O que é que você achou assim? Fala um pouco da tua análise desse jogo. Rapaz, esse time veio esse time veio de lá pra ver se ganha do Fortaleza, mas Fortaleza é time, cara. Fortaleza é o melhor time daqui do Nordeste. Olha o quê? É o Ceará. Por quê? Porque o Ceará ganha do Fortaleza toda hora que ele entra no campo. O Fortaleza, macho, porque ele não gosta de bater em velho, não. O Ceará é bom, macho, é um time bom. É bom de prestar, mano. O time que jogou com o Ceará tá mais baixo que o Ceará. Se o Ceará não tivesse perdido pra aquele time ali, ele ia ganhar de quem? Ferroviária, é melhor do que o Ceará. Se botar o Fortaleza e o Ceará, Fortaleza para ganhar todo mundo na Copa do Brasil, no Campeonato Argentino, mas quando vê o Ceará, ele se treme. Se a gente fosse eleger o melhor jogador do Fortaleza, o ícone da rodada, o Cone da Piguana tá aqui, ó. É o Pikachu. Pikachu por quê? O Pikachu, tu é doido, mano. Sem o Pikachu ali, o Fortaleza tá com nada não, mano. É o E Pikachu. o Luceiro que tá fazendo gol no Ceará? Mas o Luceiro não, pra mim é o Pikachu. Mas o Pikachu é o meu ídolo, cara. Teu o quê? Teu ídolo? Ídolo. Teu ídolo é o Pikachu. E se você fosse eleger o pior jogador desse jogo? Não, do Fortaleza não tem nenhum que... Todo mundo jogou bem, não Todo vê mundo com jogou. essa. Não, jogou.
Jogou. Vamos lá, Cone da Pigona aqui, o que é que você acha desse jogo contra o CRB ontem? O Ceará jogou bem? Como é que foi? Foi ótimo. Vamos falar bem. Me diz uma coisa, se você fosse dizer quem foi o melhor jogador da partida de Goleiro, nosso goleiro. Goleiro, essa é boa. E o pior? O pior não tem nenhum. Olha aí, a estratégia é boa. Ah. Valeu, meu amigo. É nóis, tamo junto. Acho que é cada uma que a gente encontra nessa rua que vocês não têm noção. A Pigona tá com a gente aqui toda semana. Semanalmente a gente lança nas redes sociais da Band a enquete, né, do Cone e do ícone da rodada. Aí, rapaz, você vai longe assim, viu? A gente lança no Instagram da Band uma enquete com o ícone e o Cone da rodada para você que tá aí em casa nos assistindo ajudar-nos a escolher o melhor e o pior jogador de cada rodada de Ceará e de Fortaleza. E, claro, o melhor jogador, o ícone, e o pior, o Cone da rodada da Pigona. Beleza? Nos ajude semanalmente, que toda semana tem uma resenha por aqui. Meus amigos, e aí, hein? Esse jogo de segunda-feira contra o Novo Horizontino, líder da competição. E é um jogo que é importante a gente falar, porque o Ceará vai ter um adversário muito difícil que tem sido cascudo nessas últimas rodadas, né, Washington? O Novo Horizontino tá 12 partidas que não perde, né? É o líder e tem... Líder né? do campeonato. E aí a gente vê, dentro do elenco, a gente vê o Marlon como, né, já destaque já de outras temporadas, sendo o craque do time, Rodolfo, né? Aquele. Passou pelo Fortaleza também. E é muito o perfil de elenco, a gente vem batendo na tecla, né? Um perfil de Série B, né? Um time muito físico, um time muito ajustado com o Eduardo Batista, que já vem já de outras temporadas também. Então, por isso que esse resultado, né? O líder com 40 pontos. Mas desde o Mirassol, eu acho que o Ceará dá um recado para a Série B em termos de competitividade, né? O Ceará fez uma partida contra o Mirassol também, né? Um time brigando para subir, uma partida formidável, forma tática, de volume de jogo, de variação por dentro, pelos pontas. O resultado não foi o que demonstra que foi o jogo em si, né? E contra o Novo Horizontino, mais uma vez, eu acredito muito nesse volume de jogo que o Léo Condé conseguiu resgatar nessa elenco do Ceará. Isso é muito importante e isso passa muito por um jogador. Não sei se a torcida tem notado, mas Lucas Mugni, o que esse jogador cresceu com o Léo Condé em termos táticos e técnicos, ele jogou de volante o jogo contra o Mirassol, ele dominou o meio de campo, com desarme, chegando perto da área para servir os atacantes. Então, hoje o Léo Condé consegue ter uma formação tática muito bem definida, com Pulga, Saulo e Ailon, Lucas Mugni chegando, o Richardson voltando de contusão também foi uma peça importante nesse último jogo contra o CRB, que eu acho que fomenta a titularidade dele junto com a volta do Lourenço. Então hoje o Ceará está um time muito mais encorpado e incorporou no momento certo. Então o jogo contra o Novo Horizontino, apesar do Novo Horizontino ser o líder, vejo o Ceará com grande chance de vitória, muito para esse volume de jogo que ele demonstrou desde o jogo contra o Mirassol. Contra o CRB, obviamente fora de casa, ia sofrer um pouco mais, ia baixar suas linhas, não ia ter o mesmo volume de jogo que foi contra o Mirassol, mas conseguiu ser efetivo, que é o que a Série B pede. E o Mirassol foi assim contra o Ceará. O Mirassol é um time muito bem postado taticamente, que conseguiu explorar, que é natural, explorar dentro de um jogo as chances que teve e conseguiu matar. Então o Ceará consegue nesse segundo turno, apesar de não ter começado bem com 2 derrotas, consegue performar bem. E quando você começa a performar bem isso, e a atmosfera também consegue ajudar nisso, a tendência é que consiga engrenar aí uma sequência de vitórias. Então, contra o Novo Horizontino, acredito na vitória do Ceará muito devido a essa sequência de performance. Dá pra gente esperar um grande jogo também, né, mano? Com certeza, o Ceará gosta de grandes dias, de grandes jogos. Acho que essa melhora do Léo Condé consegue colocar 2 protagonistas que eu bati muito na tecla, sempre disse. Se tivesse, claro, Pulga é o grande destaque do Ceará, mas se tivesse outro atleta que eu queria no Fortaleza, seria o Lourenço. Lourenço, ele é resgatado pelo Léo, é colocado na posição que eu gosto de vê-lo jogar, vindo de trás com a bola, passe qualificadíssimo, protagonista, a bola não pega fogo no pé dele, é um cara que sabe o que faz, gosta de ter a bola, e o Mugni também é um cara que vem crescendo, cara de um passe diferenciado, e aqui a gente falou muito em outros tempos, mesmo na época difícil de derrota, bota quem tem mais qualidade para fazer. Se der errado, é melhor tu tá com quem tem o que entregar do que quem não tem. E aí o Léo consegue aí tornar o Ceará mais competitivo, que era o que todo mundo queria ver. Ninguém queria, ninguém imaginou, o torcedor nunca brigou pelo Ceará campeão da Série B com os pés nas costas. Não, mas pelo clube estar, no mínimo, brigando por G4, que aí sim é a obrigação total de comissão técnica e atletas. E essa vitória foi primordial para a pretensão em termos de brigar por G4, né?
O Ceará fica ali a 4 pontos, mantém na briga. E, novamente, eu acho que a palavra é performance. Hoje o Ceará consegue, inclusive fisicamente. O volume de jogo que o Ceará usou contra o Mirassol, cara, de 37 finalizações, absurdo, né? Então isso mostra fisicamente. Quem tá entrando também tem dado conta do recado, o Thalisson, né? O Lucas Rian também. Então, acho que o Léo Condé conseguiu o encaixe perfeito para essa sequência de segundo turno. Mas é legal a gente falar desse jogo contra o CRB, que é exatamente isso que o Washington falou, né? Uma vitória primordial e que mostra os resultados já do trabalho do Léo, né? Porque o Léo é conhecido como, entre aspas, o rei do acesso, muito por isso, por grandes performances, bons desempenhos e um trabalho que no fim de um campeonato de pontos corridos como a Série B, dá um resultado como esse, né? A sequência, né, Washington? E sabe o que é legal? Vendo esse gol do Ailon, a gente começa a entender um pouco porque é que o Mancini perdeu a mão no elenco, né? Ele começa com o Ailon muito bem no início do ano, fazendo gols de centralizado. Ele tira o centralizado, coloca pra ponta, cai o rendimento do Ailon. Ele saca o Lucas Mugni também, coloca o Lourenço de meia, né? O Lucas Mugni também não é utilizado. E aí você vê hoje que os destaques são o Ailon sempre faz 5 partidas que faz gols, o Mugni crescendo, o Lourenço na posição que é característica dele, que é um volante, como o Armando falou, de construção, um volante que inicia essa propositura de jogo. Então, aí fomenta e justifica o porquê da saída do Mancini e o Léo Condé consegue explorar o melhor de cada jogador. E aí, Armando, a gente pode ver também que a gente sabia que ia ser um jogo difícil lá contra o CRB, né? No Rei Pelé, torcida comparecendo, mas esse equilíbrio, tanto técnico quanto mental do Ceará, isso contribui para que os resultados apareçam, né, cara? Essa palavra é muito importante, esse equilíbrio mental. O Ceará teve problemas com a arbitragem e alguns, eu acho que houve um pouco de exagero. Outros, como o jogo aqui dentro de casa, aquele lance do pênalti, acho um absurdo, né? Um verdadeiro absurdo. Mas a equipe não pode perder o equilíbrio emocional na partida, que é o que o Fortaleza, depois de muito sofrer, de muito se desequilibrar, é muito legal a gente dizer, o Fortaleza é muito equilibrado emocionalmente. Beleza, mas quantas vezes se desequilibrou em 2019, 2020, campanha de queda, e hoje o Fortaleza sofre um gol, pega a bola, bota no meio do campo, tá tudo certo e vamos pra frente. O Ceará precisa achar esse equilíbrio, tá muito forte com essa saúde mental, principalmente quando o assunto é arbitragem. Sabendo que um lance duvidoso, que uma bola contra, não vai voltar. Então é difícil? Revolta. A gente vê aí vários lances, Palmeiras, Botafogo, Bahia, contra o Ceará ocorreu mais de uma vez. Tem que ter a cabeça no lugar para, em grandes dias, como pegando agora o líder do campeonato, jogar bem, não deixar se desequilibrar por nenhum tipo de fator externo. Que bola do Mugni essa aí, cara. É espetacular. É a prova do desempenho do Ceará, que tem crescido também ao longo dessa última temporada. Vamos esperar para ver como é que vai ser toda a situação, como é que o Ceará vai desempenhar diante do Novo Horizontino nessa sequência da Série B. Estamos na reta final do nosso programa, 2 minutinhos para a gente encerrar. Queria voltar para a gente fazer a nossa fezinha, digamos assim, né? Para a gente, claro, dar os prognósticos para esses jogos do fim e do começo de semana. Vamos começar com Fortaleza e Corinthians, Armando. O que é que você espera? Explica um pouquinho e sapeca o teu placar desse jogo. Jogo difícil, duas equipes que vão enfrentar já um momento de mata-mata de Sul-Americana. Eu vou de 2-1 Fortaleza. E aí, Wash? Acho que é 2-0, acho que o Corinthians não tem elenco para rodar e vai precisar, até porque ele também briga por um rebaixamento. Ele não tem como manter, né? Se joga um jogo de meio de semana de Copa, como ele jogou, muito físico, foi para pênalti, ele vai ter que rodar, né? É natural. E eu acho que ele não tem elenco, jogadores para suprir tecnicamente um Garro, por exemplo. Enfim, então acho que é 2-0 Fortaleza, mando de campo, Fortaleza muito forte aqui dentro de casa. Então acredito sim numa vitória 2-0 do Leão. Eu vou de 3-1 Fortaleza, né? Boa. É um time que como o Wash falou, tem essas dificuldades, mas é um time que pode apresentar um pouquinho de dificuldade, sendo até redundante, ao Fortaleza nesse jogo. 3-1 pro Lion, diante do Corinthians, pelo Brasileiro. Vamos esperar esse confronto também na Sul-Americana, que vai ser muito bom. Vamos de Ceará e Novo Horizontino, o que é que você esperou, Wash? Cara, eu vou usar, eu acho que vai ser uma vitória de afirmação e vai ser uma vitória que o Ceará vai se consolidar praticamente no acesso, né? É o que eu aposto em termos de atmosfera. Eu acho que o Ceará precisa de uma vitória em cima de um líder, uma vitória convincente. Então eu acredito em 3-1 Ceará e uma vitória para dar moral para a sequência da Série B. Vai que é tua. Ceará gosta de grandes dias, não gosta de pegar o lanterna, se complica muitas vezes, mas gosta de pegar o líder. Eu não vou tão longe, mas vou de 1-0 Ceará, aí brigando cada vez mais pelo G4.
Vamos de 2-1 para o Ceará contra o Novo Horizontino, uma vitória importante e que a torcida com certeza vai ajudar. É isso, estou me cobrando aqui no ponto, meus amigos, a arquibancada vai ficando por aqui, é nóis, a gente se fala. Semana que vem tem mais, vamos trazer os resultados desses jogos de semana e os prognósticos para mais um fim de semana de muito futebol. Claro, a arquibancada todo sábado aqui na tela da Band, você fica com a gente. Até mais.